Estamos nesse terceiro domingo do mês de janeiro, aqui fazendo trabalho. Os jovens da Segunda Igreja Batista em Anchieta estamos aqui porque nós amamos fazer a obra do Senhor, amamos falar desse Senhor Jesus que muda, transforma, que salva, que liberta, porque assim como Ele fez nas nossas vidas, nós cremos que Ele pode transformar a vida dos irmãos, mas é mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a esse Deus. Na presença ilustre também do nosso pastor João Navegante, o qual é um homem de Deus, um exemplo para todos nós jovens que temos a vontade de fazer a obra do Senhor, aprender com esse homem de Deus, esse anjo da nossa igreja, e com os nossos irmãos também, que abrilhantam esse momento, esse culto. E eu posso fazer mais um convite aos irmãos que estão na rua, que estão me ouvindo, que estão nas suas casas, que sintam-se à vontade para poderem vir aqui, louvar o Senhor, temos cadeiras aqui, vocês vão ser muito bem recebidos, porque aqui nada mais, nada menos do que é a casa do Senhor, e a presença do Senhor está aqui, e quando o Senhor está presente, algo de novo, algo de diferente acontece nas nossas vidas. Você está precisando de uma palavra, está precisando de um milagre na sua vida, vem aqui, o Senhor tem mais, o Senhor tem milagre, tem palavras, mas Ele tem uma coisa especial, que Ele guardou para você, que Ele guardou para mim, que Ele guardou para todos nós, que é a salvação, que é a vida eterna, é estar a eternidade toda ao lado do nosso Deus, poder contemplá-lo face a face. Essa é a nossa fé, que um dia, depois de tantas lutas, dificuldades, aflições, estaremos diante do nosso Deus, contemplando a sua glória, face a face, e aí vai ter sua felicidade. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estarei orando, pedindo direção ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença agora, Senhor, para agradecer, meu Pai, por mais um momento aqui, meu Pai, na Sua casa, fazendo a Tua obra, Senhor, por mais um momento trazendo a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, o Teu servo Rodrigo não tem capacidade, Senhor, não tem como, Senhor, trazer a Tua palavra hoje, Senhor. Então, humildemente eu peço, Senhor, venha trazer, meu Pai, a palavra hoje, que eu possa ser usado como instrumento, Senhor, de glória, Senhor, para engrandecer somente o Teu nome, Senhor, para que o Rodrigo não venha, Senhor, a falar nada dele, Senhor, para que o Rodrigo não venha estar à frente, Senhor, mas sim a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Oh, meu Pai, me guia, Senhor, porque tem pessoas que estão precisando ouvir a Tua palavra. Me guia, porque o Rodrigo precisa da Tua palavra, Senhor. Me guia, Senhor, porque a Tua obra não pode parar, Senhor, e não pararemos, Senhor. Vamos adiante, Senhor. Oh, meu Pai, nós pedimos direção Sua, Senhor. Não queremos fazer nada por nós, Senhor. Oh, meu Pai, nos ensina a andar como o Senhor quer, meu Pai. E nos guia por essa palavra, Senhor, que vai ser explanada, Senhor. Oh, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado mais uma vez, Senhor. Para que a minha vida, a vida dos irmãos da Segunda Igreja Batista, a vida dos irmãos da Rua José Bom Tempo, possa transbordar da Tua glória, Senhor. Oh, meu Pai, que nós possamos andar nas ruas e possamos ter diferença, Senhor. Que possamos fazer a diferença, Senhor. Que possamos olhar para as nossas dificuldades, Senhor, e termos um Deus a qual podemos nos dirigir aonde quer que nós estejamos, Senhor. Quer no ônibus, quer em casa, quer no banheiro, quer agora na sala de casa, Senhor. Possamos dobrar nossos joelhos e clamar e saber que o Senhor ouve, que o Senhor se inclina para ouvir quando um servo Teu ora, Senhor. Oh, meu Pai, nos guia, meu Pai, e nos ensina mais uma vez dentro da Sua palavra. É o que o Rodrigo te pede e te agradece na fé. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo na noite de hoje se encontra no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os irmãos possam abrir as suas Bíblias aqui no nosso templo, em casa, enfim, você estiver na sua varanda, estiver no seu quarto, ouvindo essa mensagem, que você possa abrir sua Bíblia. Corre aí, abre ela.
O Senhor tem coisas grandes para nos falar hoje, nessa noite. É a palavra que pode mudar a sua vida, é a palavra que vai mudar a sua vida, mas você tem que ter fé e acreditar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. É uma história muito conhecida no meio dos evangélicos, no meio dos servos do Senhor, e até quem não é evangélico, de quem não conhece ao nosso Deus, já ouviu falar muito da parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo, ela é falada, ela é pregada muitas e muitas vezes. Enfim, nós podemos ter escutado, quantas pessoas fizeram algum ditado na nossa vida, enfim, mas nós hoje vamos conhecer um pouco mais dessa parábola, assim como a palavra do Senhor diz. Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu outra vez. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país onde o jovem estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Bom, irmãos, nós vemos nessa parábola do filho pródigo a história de um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais moço, ele pediu para o pai a herança, a parte dele da herança. Ele queria, ele achou que podia viver sozinho, ele, na sua soberba, achou que poderia viver, já não estava mais aguentando viver no mesmo teto que o seu pai, que o seu irmão mais velho, enfim, a sua família, e pediu a parte da sua herança. Mas a herança foi dada depois que o pai morre. Ele queria herança antes. Isso mostra muito de como nós estamos hoje em dia. Como nós estamos nos dirigindo ao nosso Pai, ao nosso Deus. Muitas vezes queremos do Senhor coisas que não estão no momento certo. Não estão no momento certo. Não é o momento de recebermos. E aí pressionamos a Deus. Deus, eu quero agora, porque tem que ser agora, porque se não for agora eu não quero mais. E a palavra do Senhor aqui diz que o Pai ouve esse pedido do filho. Ele não deve ter concordado, porque qual o pai que vai concordar? Mas o pai não brigou não. O pai foi lá, repartiu os bens e deu a parte desse filho. Muitas vezes, pela nossa soberba, achamos que merecemos alguma coisa e que temos porque temos que ter. Não temos a humildade de reconhecer que temos um Deus que sabe todas as coisas e que nos acrescenta no momento certo, no momento em que Deus vê que nós precisamos e necessitamos. Queremos, e aí fazemos biquinho, fazemos barganha com Deus, queremos um Deus fast food, queremos ir na igreja, fazer uma corrente para poder ter um carro, fazer uma corrente para o marido voltar, fazer isso, fazer aquilo, e tem que ser do jeito que a gente quer. O pai aqui nessa história dá para o filho a parte da herança. E olha, não demorou muito tempo não. No versículo 13 diz: passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu. Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. O que acontece? Muitas vezes quando recebemos a bênção antes do tempo, não temos sabedoria para usá-la. Ele pegou tudo e se afastou do Pai. Quantas pessoas receberam uma bênção e essa bênção não afastou de Deus? Quantas pessoas receberam um emprego e esse emprego o afastou de Deus? Quantas pessoas oraram por um homem, por uma mulher de Deus e essa pessoa, esse companheiro, afastou você de Deus? Quantas pessoas pediram: Senhor, porque eu quero uma casa de praia, Senhor, porque eu quero meu carro,
o Senhor. E aí, todo domingo está na casa de praia, e aí não vai mais em culto nenhum. Aí tem o carro, e aí arruma um monte de namoradinha, e domingo não tem como, porque tem que sair com um monte de gente, enche o carro de amigos e de amigas, e vai em um monte de lugar, e esquece o Deus que te abençoou. E aí a sua vida se torna de bênção a maldição. Por quê? A bênção, no momento errado, ela se torna maldição. Porque Deus nos prepara para poder termos sabedoria para usufruir da bênção. Por isso temos que ter confiança nesse nosso Deus. Que Deus não deu é porque não temos sabedoria suficiente para administrar. E para isso precisamos ter humildade. É uma das coisas que hoje em dia está muito difícil de acontecer. No meio do povo de Deus também. É uma palavra que todos têm que ouvir, porque não há como fazer diferenciação. Hoje todas as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque vivemos uma sociedade que fala que nós temos que ter, que nós temos que ganhar, que nós temos que ir, que eu mereço um carro, eu mereço isso, eu mereço uma mansão, e você merece, e você merece. E você é bombardeado dia e noite pela imprensa, pelo rádio, pela televisão, pela internet. E aí quando você vai orar o seu Deus, você ora com essa bagagem de pressão. Então você pressiona o seu Deus. Mas o nosso Deus não tem pressão. Não dá para pressionar Deus. Como é que a criatura vai pressionar o Criador? Não existe. Nós somos cacos de barro. Ele é o Criador. Ele nos molda. Ele faz já o que Ele quiser conosco. Enfim, mas esse jovem, ele pegou tudo e foi. E a Bíblia fala que ele foi com morte da terra. E com o dinheiro da bênção, o dinheiro da herança, ele gastou a sua vida, ele gastou todo o dinheiro numa vida dissoluta. O que quer dizer uma vida dissoluta? Uma vida de perdição, uma vida de farras, uma vida de mulheres, uma vida de bebedeiras, enfim. Aí eu posso falar para você, isso não é uma vida boa. Eu quero falar para mim, é ruim, meu Deus, é muito bom. Eu faço isso todo final de semana e não tenho problema nenhum com isso. É claro, a pessoa peca, mas o inimigo, ele sempre vem com as suas estratégias, as suas armadilhas, e sempre parece muito bom. Parece muito bom, mas no final, a Bíblia fala que há caminhos para o homem que parecem caminhos bons, mas o final é caminho de morte. Enfim, e esse jovem estava ali no caminho que aparentava ser muito bom, bebedeira, dinheiro, enfim, como o homem tem dinheiro, não falta mulheres, não faltam amigos, não faltam pessoas para estar ao seu lado ajudando, e ele estava nessa vida, aproveitando, estava tudo muito bom, tudo muito bem, mas a Bíblia fala que na terra onde ele estava sobreveio uma crise, um problema financeiro, e ele perdeu tudo. E aí é que vem o lado do inimigo. Quando você está pensando, está se divertindo, está tudo ficando bom, está tudo ficando bem, eu sou o bonitão, o bambambam, eu sou o patrão, eu faço tudo, eu devo e a conta quem paga sou eu tenho muitos amigos, eu sou o popular, enfim, todas as pessoas querem ficar perto de mim. É nesse momento onde você vai tomar uma rasteira. E pode ser que muitos irmãos estão vivendo esse momento. No momento onde você sai de um estado onde você achava que você era o tal, que não precisava de Deus. Você a si mesmo se bastava, porque você tem pessoas, tinha um status, e aí tudo mudou, tudo caiu na sua vida. E aí o emprego foi embora, e aí a pessoa que estava com você te enganou. E aí uma doença aconteceu na sua vida, e aí alguma situação, uma catástrofe aconteceu, e aí você é pego no seu vazio, você reconhece que você não é nada, você reconhece que tudo não passou de uma ilusão. Momentos de felicidade, mas não quer dizer que seja uma vida feliz. Momentos de felicidade, momentos de alegria, o que felicidade é? Momentos de alegria não quer dizer uma vida feliz. E aí, eu creio que esse jovem aqui, como a Bíblia fala, esse jovem é um jovem que ele até servia ao Senhor, ele conhecia a Deus. E é um jovem que ele tem uma atitude, que é a atitude que falta muitas vezes para nós, homens e mulheres, é a atitude do reconhecimento. Mas antes de passar pelo reconhecimento, esse jovem, a Bíblia fala, ó, depois, então ele foi
se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o seu campo, para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Enfim, ele passou de um momento de prosperidade, de felicidade, para um momento de crise. E aí ele perde um emprego. E aí um homem que tinha alguns campos dá um emprego para ele de cuidador de porcos. Ele faz uma posição de exaltação, uma posição de humilhação, igual o versículo do nosso irmão Leandro acabou de recitar. Então você vê uma palavra do Senhor é. E nesse momento, ele estava tão humilhado que até a comida dos porcos lhe era agradável. É assim que o diabo quer ver você, é assim que o diabo quer me ver. Nos sentimos envergonhados, querendo, desejando, por tanta necessidade, comer o que os porcos comem. Porque ele cria um plano, ele coloca uma imagem, ele desenha, ele faz tudo bonitinho. Não, você vai ter isso, você vai ter uma terra, pega a sua herança, aproveita no mundo e tudo mais. Mulheres, bebidas, farras. E no final, ele terminou cuidando de porcos. Alimentando porcos, e tamanha era a sua fome, a sua necessidade, que até aquela comida ele queria comer. O inimigo quer nos ver lá embaixo, no chão. Ele quer pisar, quer nos humilhar. Por quê? Porque ele sabe que nós somos a coroa da criação de Deus. Não há nada mais importante para o Senhor do que a minha e a sua vida. Mas quando ele puder tentar enganar a nossa vida, tentar nos iludir, nos tirar do plano de Deus, ele vai. E ele vai usar as estratégias, as melhores estratégias. O inimigo não vai usar na sua vida qualquer estratégia, porque você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Você é o escolhido do Senhor, mas o inimigo quer fazer o quê? Que você se esqueça disso. O inimigo quer que você pense que você é mais um na multidão. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus morreu por você individualmente e por mim. Ele morreu para que o Rodrigo tivesse vida. Ele morreu para que você também tivesse vida. Enfim, o Rodrigo não é mais importante do que quem está me ouvindo. Nem quem está me ouvindo é mais importante do que eu. Cada um tem sua importância diante do Senhor. E aí ele reconhece. Nesse momento, a consciência dele vem à tona. Porque até então ele estava vivendo muito bem. Não precisava se conscientizar. Ele tinha dinheiro, tinha tudo. Mas quando vem a dificuldade, vem o problema, quando vem a fome, quando vem a falta do básico, é aí que nós nos lembramos de Deus. E muitas vezes Deus permite que a gente chegue no fundo do poço, que a gente procure solução aqui, ali e acolá, e não encontre a gente buscar a Deus. Porque existem muitas pessoas que buscam tudo e buscam Deus por último. Eu vou tentar tudo para não buscar o Senhor. Por quê? Não é porque você não gosta de Deus, não. É porque você se sente envergonhado de voltar para a casa do Senhor, de voltar a fazer a obra do Senhor, porque você fez muitas coisas erradas. E aí a vergonha impede. Mas ele vai na sua consciência e fala, no versículo 17, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. No 18, ele toma uma decisão. No 17, ele cai em si, ele conversa com ele mesmo. Ele vai e observa o seu erro. E no 18, ele toma uma decisão, que é a decisão que muda a vida dele, que é a decisão que vai mudar a sua vida hoje. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que às vezes está até aqui, mas aqui, você sabe que o seu corpo está aqui, mas sua cabeça está em outro lugar. Essa é a decisão que você tem que tomar, mas é uma decisão de verdade. O 18 diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse jovem, ele era servo de Deus, sim. Ele conhecia Deus, ele estava desviado. Alguma coisa no mundo chamou a atenção dele, fez com que ele olhasse mais para essas coisas do que para o seu Deus. E no momento, ele parou de servir ao seu Deus, e aí veio o desejo de se afastar da casa do seu pai. Mas nesse momento, a consciência dele volta. O inimigo já não tem mais poder sobre a vida dele.
Quando a pessoa é humilde, reconhece o seu pecado, reconhece que errou, que transgrediu, é assim que o Senhor quer. Que nós sejamos humildes, reconhecendo o nosso pecado. O Senhor diz no livro do profeta Jeremias. Esse jovem me deu esse versículo, só pode, porque no livro do profeta Isaías, diz assim, do profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim o Senhor: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com o estranho debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. E no 4, o Senhor diz uma coisa maravilhosa, no capítulo 4, versículo 1: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volte para mim. Ele conhecia Deus, ele sabia que o Senhor Deus, ele ia receber, se ele se entregasse de todo o coração, se ele fosse lá reconhecer o seu pecado, e é assim que você tem que estar. Então somente reconhece que você errou, então somente reconhece que você está errando. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia fala que o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas de todas o Senhor o levanta. E aí ele vai. Ele levantando-se, no capítulo 20, no versículo 20, ele levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra é maravilhosa. Ele estava vindo de longe, mas de longe o Senhor já o reconheceu. O Senhor te reconhece, você pode estar onde for, você pode ter ido para o baile ontem, você pode estar no pecado, você pode estar lá no lamaçal do pecado. O Senhor te reconhece, Ele sabe quem você é. Ele fala: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E quando o Senhor chama pelo nome, nós não temos dúvida. O Senhor reconheceu ele de longe, e ele não estava bem, ele devia estar muito sujo, com a roupa rasgada, barba por fazer, um cabelo despenteado, mas o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe o que passamos, e o Senhor está só esperando você falar: Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, Senhor, perdoa, Senhor, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar para a tua casa, Senhor, eu quero voltar a fazer a tua obra, porque para mim me faz falta quando eu ia para a tua casa, igual louvores a ti, quando eu tinha um encontro contigo, e toda vez que eu entrava no templo, eu sentia a tua presença, quando o Senhor falava comigo durante a madrugada, quando o Senhor falava comigo quando eu ouvia aqueles louvores maravilhosos, quando o Senhor falava comigo quando eu ligava o rádio, e aquele irmão, aquele pastor, aquele presbítero, seja lá quem for, falava da tua palavra, eu me respondia. Quando eu estava na minha condução, eu clamava a ti. Quando eu tinha algum problema para poder resolver, e eu não tinha saída, eu clamava a ti, e o Senhor mostrava o caminho correto. O Senhor te conhece, e você sabe quem o Senhor é. Tome a sua decisão. Ele fala no versículo 21, e o filho me disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, no 22 diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponte-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também matar em novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O pai tem uma atitude maravilhosa. O pai fala: pega roupas novas, vistam-no, pega um anel, coloca no dedo dele, pega uma sandália, coloca nos pés dele. Esse meu filho merece estar muito bonito, ele merece sim. Por quê? Ele merece porque ele reconheceu que ele depende
do Pai. Ele reconheceu o seu lugar. Ele reconheceu que pecou. Ah, e eu não vou deixar ele de qualquer maneira, não. O Senhor te vou te dar você. Se você voltar para Ele, Ele vai te colocar no lugar de honra. Ele vai fazer mudar a sua sorte. O que as pessoas viam antes de você, elas vão ver a transformação de Deus. Se antes você era conhecido como uma pessoa que enganava, você vai passar a ser uma pessoa honesta. Se antes você era conhecido como uma pessoa desleal, você vai ser conhecido como uma pessoa fiel. Se antes você era conhecido como uma pessoa indecente, você será uma pessoa decente. Se antes você era uma pessoa de lábios impuros, você vai ser uma pessoa de lábios puros. O Senhor vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar não só a sua aparência, mas vai mudar o seu interior. É isso que o Senhor tem. Ele tem uma nova vida ao lado do Pai. Que nós possamos entender isso, reconhecer que pecamos, reconhecer os nossos erros, e entregar a nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração, para que possamos sim desfrutar de uma vida com Ele, nesta terra, fazendo a sua vontade, lutando, sendo exemplo, sendo referencial para a sociedade, para que você possa assim também resgatar as pessoas que você ama, para que você possa voltar a fazer a obra do Senhor, você que é desviado e que o Senhor te chama hoje, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa ver em Jesus uma nova vida, uma nova e única saída, porque o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, entregue a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais, ele o fará na sua vida. Eu agradeço essa oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Uma oportunidade, a nossa irmã entrou no louvor.